Bem-vindos à cidade de Skopje. Depois de cruzar montanhas, fronteiras e séculos de história, finalmente chegamos a Skopje, a capital da Macedônia do Norte. Surge diante de nós como um encontro entre o passado e o presente. Sobre duas rodas, sentimos que essa jornada não foi apenas uma viagem, foi uma travessia pela alma dos Balcãs. Esse é o nosso Hotel Marriott, nossa base em Skopje. O Hotel Marriott é um dos hotéis mais luxuosos da cidade, localizado no coração de Skopje, na Praça da Macedônia, exatamente ao lado das principais atrações históricas. Recomendo! Skopje, terra onde nasceu Alexandre o Grande, que conquistou o mundo, e Madre Teresa de Calcutá, que conquistou o coração da humanidade. Vamos conhecer essa cidade histórica. Chegamos ao nosso destino, Skopje, mas a jornada só está começando. E esse é o quarto do nosso hotel. Com esta vista. Estátua de Alexandre o Grande, Praça da Macedônia. Cidade de Skopje. Fundada no século I pelos romanos, hoje com 600 mil habitantes. República Parlamentar Democrática desde sua independência em 1991. Essa é a Praça de Macedônia. É a principal praça da capital e o verdadeiro coração político, cultural e histórico da Macedônia do Norte. Foi ali que aconteceram os principais eventos nacionais, manifestações políticas, celebrações históricas e o renascimento urbano da cidade após o terremoto de 1963. Praça da Macedônia, onde a história antiga encontra a capital moderna. E por que muitos gregos dizem que Alexandre não era da Macedônia do Norte? Alexandre era da Macedônia Antiga, nasceu na cidade de Pela, na atual Grécia. Se olharmos o mapa, a Macedônia realmente englobava toda essa região, na região da Macedônia grega. Na antiguidade, o reino da Macedônia era considerado parte do mundo grego. Para os gregos, Alexandre foi um rei grego, um herói nacional, por isso eles consideram que Alexandre pertence à história da Grécia. A atual Macedônia do Norte surgiu séculos depois. A população que hoje vive na Macedônia do Norte é, na verdade, eslava e chegou à região por volta do século VI depois de Cristo. Ou seja, eles não são descendentes dos macedônios antigos da época de Alexandre. Este é o primeiro presidente da Macedônia dentro da Iugoslávia socialista. Imperador Samuel, um dos fundadores da Macedônia medieval. Alexandre o Grande, o rei guerreiro que saiu da Macedônia e conquistou o mundo conhecido. Filho de Filipe II, foi treinado por Aristóteles e moldado para a guerra desde a infância. Em apenas 13 anos de campanha, derrotou o Império Persa, atravessou desertos, montanhas e mares, até o Egito, a Mesopotâmia
e as portas da Índia. Nunca perdeu uma batalha. Criou um dos maiores impérios da antiguidade e uniu Oriente e Ocidente como nenhum outro líder da época. Alexandre não foi apenas um conquistador, foi um símbolo de ambição, coragem e legado eterno. E abaixo, o impressionante Museu Arqueológico de Skopje. Fica às margens do rio Vardar, em estilo neoclássico monumental, e abriga os principais tesouros da história macedônia, desde a antiguidade até a Idade Média. Este museu foi inaugurado em 2014 como parte de um projeto urbano Skopje 2014. Ele foi criado para reunir e preservar achados arqueológicos que contam a história da região desde a pré-história, passando pela Macedônia Antiga, o período romano e o Império Bizantino, incluindo a Idade Média. Monumento ao Imperador Justiniano I. Esta é a ponte de pedra construída no século XV pelos otomanos. Este é o rio Vardar. É o principal rio da Macedônia do Norte e atravessa toda a cidade de Skopje. O Vardar foi ao longo da história uma rota estratégica de comércio e exércitos. É o eixo histórico que divide a cidade entre o lado moderno e o antigo. O rio Vardar, a artéria histórica que corta Skopje. Rio Vardar. A ponte de pedra sobreviveu a guerras, terremotos e impérios, e ainda hoje é o coração da travessia histórica da cidade. Houve até uma disputa pelo nome da Macedônia. Quando a Macedônia se tornou independente da Iugoslávia em 1991, adotou o nome República da Macedônia. Isso gerou um grande conflito com a Grécia, que também possui uma região chamada Macedônia. Por isso, por décadas, a Grécia exigiu que o país mudasse de nome. Somente em 2019 foi firmado um acordo histórico. O país passou a se chamar oficialmente República da Macedônia do Norte, para não fazer confusão com a verdadeira Macedônia grega. Edifício Telecom Macedônia é a sede da empresa de telecomunicações do país. O navio pirata do rio Vardar é um restaurante temático em forma de navio histórico, construído recentemente como parte do projeto Skopje 2014. No Vardar, até a história vira cenário. Este navio, na verdade, é um grande restaurante temático. A Ponte das Artes também foi construída em 2014 e ela é dedicada aos músicos, escritores e artistas. Cada uma dessas estátuas representa um personagem importante da história e cultural nacional. A ponte conecta o Museu Arqueológico ao centro moderno da cidade. Na Ponte das Artes, cada estátua conta uma história.
Esta é a fonte dos leões e ela simboliza a força, o poder e o legado histórico da Macedônia. E o fascínio dos macedônios pela figura do leão. Aqui temos a fonte das mães macedônias, as mães que formaram e protegem a identidade do povo macedônio e o papel da família na história e na cultura do país. As mães da Macedônia é a raiz de um povo e de toda uma história. Este é o monumento a Filipe II. Este é o monumento a Filipe II. Filipe II foi o pai de Alexandre o Grande. Ele foi o criador do Reino da Macedônia Antiga. Ele preparou o caminho e treinou-os para o filho, Alexandre o Grande. E foi Alexandre o Grande que, na verdade, conquistou todo o mundo antigo. Este é o monumento a Filipe II. Esses são os famosos banhos turcos, Davut Paşa Hamam, é do século XV. Esse prédio é um banho turco construído, na verdade, em 1480, durante o Império Otomano na Macedônia. Hoje funciona aqui a Galeria Nacional de Arte da Macedônia do Norte. Esta é a zona comercial e cultural mais antiga da cidade, conhecida como Old Bazar, preservada desde o período otomano. Foi construída, na verdade, no século XV. Aqui você encontra cafés e restaurantes tradicionais, pequenas lojas artesanais, mesquitas, banhos turcos e uma atmosfera muito autêntica do período medieval. E durante uma viagem nunca esquece de hidratar, vai ter que hidratar muito. Saúde, Macedônia do Norte. Old Bazar. Essa é a famosa rua dos bares e restaurantes decorada com guarda-chuvas suspensos, um dos pontos mais fotografados da capital. Monumento a Goci Deusev. É o maior herói nacional da Macedônia. Mural História da Macedônia. Esses arcos brancos fazem parte do complexo arquitetônico do Memorial do Holocausto, inaugurado em 2011. O memorial homenageia mais de 7.000 judeus da Macedônia do Norte deportados em 1943. Banhos turcos otomanos, hoje Galeria Nacional de Arte. Essa é a Fortaleza de Kali, é o castelo de Skopje. Ela domina todo o horizonte da cidade. A Fortaleza de Kali é o ponto mais antigo e simbólico da Skopje. Kale significa simplesmente fortaleza em turco. Esse castelo existe desde o século VI, durante o Império Bizantino. Hoje é o principal marco histórico e turístico da capital macedônia.
São Cirilo e São Metódio, que deu origem à linguagem cirílica, os homens que deram escrita e identidade a todo o mundo eslavo. Dami Gruev, fundador e principal líder da Revolução Macedônia, 1871. Essa é a bandeira da Macedônia, é a alma da Macedônia do Norte. É, na verdade, um sol dourado com 8 raios que se expandem. E elas indicam que a nação não se fecha, ela se projeta ao mundo. Resumindo, Alexandre o Grande nasceu em Pela, que é um território hoje que pertence à Grécia. Na antiguidade, a Macedônia era parte do mundo helênico grego, e Alexandre é considerado pelos gregos como um herói nacional. Já a atual Macedônia do Norte surgiu séculos depois, formada por povos eslavos que não têm ligação com os macedônios antigos. Por isso, durante décadas, houve uma disputa pelo nome e pelo legado histórico de Alexandre. Somente em 2019, com o acordo entre os dois países, nasceu oficialmente a Macedônia do Norte, reconhecendo que Alexandre pertence, na verdade, à herança da Grécia. Uma história que mostra que, nos Balcãs, o passado ainda molda o presente. E o que importa é que realmente a Macedônia do Norte e todo esse território fez parte da Grande Macedônia Antiga, do Reino da Macedônia, de Alexandre o Grande. E aqui temos um grande arco do triunfo. Foi inaugurado em 2012 e celebra a independência da Macedônia do Norte em 1991. Hoje é um dos cartões postais mais icônicos da cidade. Arco do Triunfo é uma passagem simbólica entre um passado glorioso e o futuro da Macedônia do Norte. Monumento dos Barqueiros de Tessalônica. É um dos símbolos da resistência e do espírito revolucionário do país. Barqueiros de Tessalônica. Arco do Triunfo, bem na entrada do centro histórico. Este é o memorial de Madre Teresa, construído no local onde a santa nasceu, em Skopje. Aqui começou a história de uma das mulheres mais influentes da humanidade, símbolo de compaixão, fé e amor ao próximo. Santa Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, portanto, nasceu aqui em Skopje. Ainda jovem, deixou sua terra natal para servir na Índia, nas ruas de Calcutá. Entre doentes terminais, crianças e pessoas carentes,
ela ofereceu presença. Com gestos simples, mãos firmes e olhar compassivo, transformou dor em dignidade e sofrimento em cuidado. Fundou as Missionárias da Caridade. Seu trabalho silencioso a levou a encontros com líderes mundiais, como o Papa João Paulo II, e ao merecido Prêmio Nobel da Paz em 1979, e finalmente ao reconhecimento como santa da Igreja Católica. Madre Teresa não foi santa por milagres espetaculares, mas porque escolheu amar. Hoje, Santa Madre Teresa de Calcutá. Esta é a Igreja Ortodoxa de São Constantino e Santa Helena. Essa igreja foi inaugurada em 2017. Ela substituiu a antiga igreja do século XIX, que foi destruída pelo terremoto em 1963. Constantino foi o imperador romano que oficializou o cristianismo no Império Romano. Helena foi sua mãe e é lembrada por ter encontrado a verdadeira cruz de Cristo. É a história viva da Macedônia do Norte. Ao lado da igreja, temos a Torre do Relógio Otomana. A Sahat Kula foi erguida no século XVI, durante o Império Otomano. Ela era o coração do templo da cidade, marcava as horas do comércio e das orações muçulmanas. Resumindo, na praça, o passado e o presente se encontram. A Torre do Relógio Sahat Kula é otomana do século XVI. Hoje, divide o horizonte com a igreja de São Constantino e Santa Helena, um símbolo do domínio otomano e outro da fé cristã ortodoxa, lado a lado, contando a história multicultural de Skopje. Skopje é terra de gigantes na história. Aqui nasceu Alexandre o Grande, na Macedônia Antiga, 3 séculos antes de Cristo. Depois, nasceu aqui Madre Teresa de Calcutá, que conquistou a humanidade com muita compaixão. Chegamos ao fim da estrada, mas não ao fim da história. Cada quilômetro percorrido nos trouxe até aqui.
não apenas como viajantes, mas como testemunhas de uma terra moldada por impérios, guerras e renascimentos. A estrada acaba aqui, mas a história continua.